Oi, pessoal, espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Então, nós vamos falar hoje sobre, agora definitivamente, a última parte da Idade Média, né? Então, a gente dá fim a esse período extenso, a esse grupo de transformações que a gente veio assistindo, que vai culminar nesse momento, que é a formação das monarquias nacionais europeias. Antes da gente entrar nesse mérito, a gente vai falar um pouquinho sobre a crise do século XIV. Essa crise do século XIV, ela é muito responsável pela má fama atribuída à Idade Média e aquele estereótipo negativo, porque realmente foi um período muito duro. E a gente vai entender melhor a sequência de eventos que formou essa crise, né? Então vamos lá. Então a gente estava assistindo todas essas transformações que ocorreram ali, principalmente dentro do contexto de Baixa Idade Média. Então a gente já assistiu o desenvolvimento comercial e urbano europeu. E esse desenvolvimento comercial e urbano, ele estava enfrentando diversos obstáculos por conta das características que ainda faziam parte da Idade Média e daquele sistema feudal que estava entrando em crise, né? Então, existia uma diversidade regional e política muito grande, ou seja, aquele caráter de fragmentação que é muito próprio e particular do sistema feudal, vai acabar dificultando esse desenvolvimento comercial. Além disso, a gente tinha a questão da interferência dos senhores feudais, que estavam sempre ali cobrando impostos, querendo ditar a forma como que ia se desenvolver esse comércio, uma vez que eles ainda tinham uma certa influência. E a gente também tinha a questão da falta de uma uniformidade dentro do continente europeu. Então a gente não tinha leis unificadas, a gente não tinha uma única moeda circulando, e até mesmo a dificuldade entre o sistema métrico, a questão de pesos e medidas que não eram uniformes, e tudo isso era uma dificuldade, era um empecilho para o desenvolvimento deste comércio. Então a gente vai ver que a burguesia comercial europeia, a burguesia europeia, que é aquela classe que é majoritariamente formada pelos comerciantes, pelos banqueiros, pelos artesãos, essa classe social em ascensão, que vai ser fundamental para o desenvolvimento dessa próxima etapa da história, né? Então, essa burguesia europeia, ela tinha muito interesse na questão do poder centralizado. Ela tinha interesse nesse poder centralizado pela possibilidade de esse poder facilitar esse comércio, impondo novas normas, se sobrepondo aos poderes locais que impunham essas dificuldades para o desenvolvimento do comércio e tudo mais. E, além disso, os reis também tinham interesse nessa centralização política por conta da possibilidade de reforçar a sua autoridade, de limitar o poder da Igreja Católica, que ainda era uma entidade extremamente poderosa dentro desse período, e também de sobrepor os seus interesses aos interesses da nobreza. Então, era uma forma de se manter por cima, né, de uma manutenção hegemônica desse poder. É importante destacar, então, que vai surgir uma aliança entre essa burguesia e essa monarquia, essas monarquias em ascensão, e essa aliança vai permitir o desenvolvimento e o fortalecimento dessas monarquias nacionais, que seria esse poder de caráter mais centralizado. Então vamos falar agora sobre a crise do século XIV, antes de entrar no mérito da formação das monarquias nacionais. Então, a gente vai ter uma série de componentes dentro dessa crise. O primeiro desses grandes componentes foi a chamada Grande Fome. É importante destacar que os elementos dessa crise do século XIV, eles não aconteceram de uma forma uniforme dentro do continente europeu. Então, a gente está falando de vários reinos, várias regiões diferentes, sujeitos a diversos climas e características particulares. Então, a gente não pode dizer que aconteceu ao mesmo tempo, da mesma forma em todos os lugares. Então, a gente tem esse recorde de tempo de 1315 a 1317, mas isso sendo o ápice, certo? O momento onde a gente teve uma piora grave dessa crise. Então, por que ela aconteceu, né, essa grande fome? Ela teria acontecido por um aumento populacional, uma vez que nos séculos 11 e 12 ali, a gente tinha uma certa estabilidade, então a diminuição do número de conflitos, né, de conflitos de grande porte, acabou fazendo com que existisse um aumento populacional. Além disso, a gente vai assistir uma crise climática, uma mudança no regime de chuvas, que pode ter sido motivada pela questão do desmatamento que aconteceu na região, e além disso, uma série de invernos muito rigorosos. Então, essas alterações elas vão fazer com que a gente assista uma queda na produção agrícola, e por conta dessa diminuição no fornecimento de alimentos, a gente vai assistir um aumento dos preços. Então, a diminuição da quantidade desses alimentos no mercado vai fazer com que esses preços aumentem. Isso vai fazer com que, principalmente, as classes menos favorecidas economicamente não consigam ter acesso a esse suprimento alimentício.
né? Então, como consequência, a gente vai ter milhões de mortos e a gente vai assistir coisas muito tristes, realmente. A questão do canibalismo, ela vai estar presente. A gente vai assistir muitas famílias que não vão ter condições de cuidar de seus filhos, então muitas crianças vão morrer e às vezes até mesmo pelas mãos de seus próprios pais, realmente cometendo um assassinato, para que essas crianças não sofressem essa questão da fome, realmente muito triste. E a gente também vai assistir grupos de saqueadores invadindo cidades, buscando riquezas ou mesmo alimentos para comer. E também vamos ter a debilitação dessa população pela fome. Então a expectativa de vida vai baixar muito, a imunidade deles vai ser prejudicada, né? Isso vai favorecer a questão do adoecimento dessa população. Então, eu queria trazer para vocês uma lembrança que é a história de João e Maria, né, Hansel e Gretel, que é uma história que está diretamente relacionada a essa questão da fome. Nas histórias originais, essa história é uma história que foi coletada pelos irmãos Grimm, mas é uma história que estava dentro da oralidade, né, era transmitida através das histórias contadas no boca a boca, e é uma história que fala sobre, originalmente, a mãe é que abandona João e Maria na floresta porque não tem condições de alimentá-los. E ela também traz a questão do canibalismo, né? Então, agora vamos falar sobre a famosa peste negra, né? Então, novamente, a gente não pode falar de um recorte de tempo específico para um continente, estamos falando de uma dimensão continental. Porém, o momento mais grave dessa chamada peste negra aconteceu ali entre 1347 e 1350, foi o pior momento dentro dessa crise. E por que chama de peste negra, né? Porque essa doença, dependendo da sua forma, a gente vai ver que tem algumas formas, ela trazia para a pessoa cometida algumas feridas purulentas e hemorragias na pele, que acabavam resultando em manchas escuras na pele. Por isso, a pessoa teria contraído a chamada peste negra. Essa doença ela teria sido originada, era uma doença endêmica, ou seja, típica do Oriente, ali da região da China, e por conta da circulação de mercadorias, de pessoas, de bens materiais, ela teria sido trazida para o continente europeu, principalmente por meio dos roedores contaminados. Isso porque uma das principais formas de transmissão dessa doença é pela picada da pulga que parasita esse rato, né? Então, aqui só para mostrar para vocês a questão da origem na China e se dirigindo em direção ao continente europeu, tá bem? Então, a gente tem três formas principais, a forma bubônica, vocês não precisam se aprofundar muito nisso, é só para explicar a questão da transmissão para vocês. Então, a gente tem três formas principais, a bubônica, que é a mais conhecida, né, que é assim chamada porque ela tem um acometimento dos vasos linfáticos, transformando-se em conteúdo purulento, ou seja, com pus, aumentando esses gânglios linfáticos, formando os chamados bulbos. É por isso que se chamaria de bubônica. Ela pode ser menos grave do que as outras formas. A gente tem também a septicêmica e a pneumônica. Eu queria explicar isso para vocês, só para que vocês entendam que a bubônica ela é transmitida principalmente pela pulga do rato, enquanto a pneumônica ela pode ser transmitida pela inalação de gotas de líquido de espirros ou de tosse do indivíduo doente. Isso aqui é aquela famosa roupa utilizada pelos médicos do período. Eles tinham esse bico na frente, onde eles faziam infusão de ervas, com o objetivo de purificar esse ar e evitar a transmissão da doença. Eles acreditavam que assim poderiam impedir a disseminação da doença, né? Então, quais foram os fatores potencializadores dessa chamada peste negra, né? A gente tinha a questão das péssimas condições de higiene, a alimentação deficitária e as moradias também sem saneamento básico. Então, era um ambiente extremamente propício ao desenvolvimento de uma doença desse tipo. A questão do saneamento básico era um problema muito sério. Muitas vezes eles jogavam os dejetos na rua. Então, essa questão na Idade Média era extremamente problemática. E, como consequência, a gente teve a morte de aproximadamente 1/3 da população europeia. Era muita gente. Então, a gente vai assistir uma enorme retração no mercado durante esse período. Realmente um cenário extremamente caótico. E foi um acontecimento, né? Foram eventos extremamente cercados de misticismo. A gente tem que lembrar que durante esse período da Idade Média, tudo era extremamente vinculado à questão da religiosidade. Então, existia-se muito uma ideia de que essa peste negra viria num caráter punitivo, de fim do mundo, para expiar os pecados dos homens e tudo mais. E a gente também vai assistir antissemitismo crescente, ou seja,
criou-se a ideia, disseminou-se muito a ideia de que os judeus estariam trazendo essa peste negra e eles seriam responsáveis, principalmente por conta dessa associação com a religiosidade, uma vez que a Igreja Católica era hegemônica dentro desse continente europeu, né, dentro dessa região da Europa Ocidental. Então, esse antissemitismo ele vai ser identificado em alguns momentos durante a história. A gente classicamente lembra do antissemitismo dentro do contexto de Segunda Guerra Mundial, de nazismo e tudo mais, mas o antissemitismo ele vai estar presente em outros momentos da história humana. Além disso, vai se tornar crescentemente mais forte um sentimento de xenofobia contra os estrangeiros e as pessoas que adentravam o país, como podendo estar trazendo essa peste negra para dentro dos reinos, né? Além disso, a gente vai ter a chamada Guerra dos 100 Anos. Eu queria dizer para vocês, destacar que ela não durou 100 anos, certo? Foi o nome por conta da sua duração, mas ela durou mais de 100 anos. E a gente tem que entender que não foram 100 anos de conflitos ininterruptos, certo? Então não foram 100 anos onde as pessoas guerreavam todos os dias. Não, foram 100 anos marcados por vários conflitos muito sangrentos. Então, essa Guerra dos 100 Anos, ela foi travada entre Inglaterra e França, e ela tinha três principais motivações, né? A gente tinha a questão da sucessão do trono francês, porque após a morte de Carlos IV, que era o último filho de Filipe o Belo, a gente não tinha um herdeiro. Então, após a morte dele, a gente vai assistir uma reivindicação desse trono por Eduardo III, que era o rei da Inglaterra. Então, o rei da Inglaterra acreditava que ele tinha direito a esse trono francês. Isso porque Eduardo III era neto de Filipe o Belo, sendo que ele era neto por parte de mãe, ou seja, sua mãe era filha de Filipe. Sendo que isso, dentro das tradições francesas, não dava a ele ao direito do trono. Isso porque era por parte de mãe. Se fosse por parte de pai, estava tudo bem. Mas como era por parte de mãe, ele não era aceito como herdeiro do trono, né? Então, a gente vai ver que ele vai invadir o território francês, iniciando assim esse conflito. Além disso, a gente tinha uma forte rivalidade entre os reis da França e os reis da Inglaterra por conta da presença de feudos que os reis ingleses possuíam em território francês. Então, isso era um objeto de disputa muito sério há muito tempo. Além disso, existia a questão da disputa pela região de Flandres, ou seja, aquela região ali que corresponde mais ou menos à Bélgica e à Holanda, né? Que era um grande produtor de tecidos e era de muito interesse comercial no período. A gente até comentou sobre essa região em aulas passadas. E era uma região sob o domínio francês, sendo que quem oferecia os tecidos, quem oferecia a lã, a matéria-prima para a produção desses tecidos eram os ingleses. Então era uma região assim, bem disputada e de muito interesse comercial. Então, ela vai acontecer majoritariamente em território francês, né? Os conflitos, as batalhas vão acontecer majoritariamente em território francês. E a gente pode dividir ela em duas fases principais. A gente tem a primeira fase, que foi majoritariamente marcada pela vitória das forças inglesas, ou seja, esses ingleses eles venceram mais batalhas, principalmente essas duas. E a gente tinha o uso meio que revolucionário, mais à frente do seu tempo, do arco e da infantaria, enquanto os franceses eles ainda se utilizavam da cavalaria, da questão dos cavaleiros, que era uma forma mais antiga de se fazer guerra e acabava sendo mais vulnerável. Então essa questão do exército a pé, dessa infantaria, foi vantajosa para esses ingleses durante essa primeira fase. Já na segunda fase, a gente vai assistir uma virada francesa, então os franceses eles vão começar a vencer mais conflitos, mais batalhas. E eles também vão adotar esse método da infantaria, ou seja, da guerra a pé, né, que era essa nova forma de se fazer guerra. Então, a gente vai assistir o surgimento da figura da legendária de Joana d'Arc, né, que vai participar de algumas batalhas de forma definitiva, entre elas a Batalha de Orleans, e vai crescer fortemente esse sentimento de nacionalismo francês. Então, Joana d'Arc ela vai se tornar uma verdadeira heroína nacional. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ela. Mas a gente vai assistir a expulsão definitiva do território francês dos ingleses em 1453, após a Batalha de Castillon. Então, Joana d'Arc, ela era uma filha de camponeses humildes e ela se dizia enviada por Deus para guiar os franceses nessa batalha contra os ingleses. Ela vai ter uma participação decisiva em vários desses conflitos e depois ela vai ser aprisionada e vai ser condenada à fogueira por um tribunal eclesiástico. Ela vai ser condenada à morte, né? Então ela vai virar um verdadeiro símbolo desse nacionalismo francês, um símbolo de pureza e tudo mais. E a partir do século XIX e XX é que vai iniciar esse culto como heroína nacional. Em 1920 ela vai ser canonizada, vai ser transformada em santa. Então, como consequência da Guerra dos 100 Anos, a gente vai assistir essa vitória da França e a consolidação desse poder monárquico, desse poder centralizado na França.
A gente vai ver a formação dos exércitos profissionais no lugar dos antigos cavaleiros medievais e a adoção de novas técnicas de guerra, como o uso do arco e flecha, da infantaria, que era aquela guerra a pé, né, e da artilharia com as armas de fogo. Além disso, como parte da crise do século XIV, a gente vai assistir uma série de revoltas desses camponeses submetidos à servidão, tanto na França como na Inglaterra. São as chamadas revoltas dos servos. Então, eles vão invadir castelos, vão assassinar senhores, realmente uma forma de revolta. Então, as motivações para essa série de revoltas eram as pesadíssimas obrigações de serviço. A gente vai ver que, após essas crises, após a diminuição do contingente populacional, com a fome, com a peste e tudo mais, essas obrigações desses servos estavam se tornando cada vez mais pesadas. Além disso, eles tinham que pagar a questão dos dízimos para a igreja, dos impostos, e eles também não se sentiam protegidos contra os saqueadores e contra a peste. Então, era um sentimento de insatisfação generalizada. Na França, a gente vai assistir a revolta dos Jacqueries. Esse nome deriva de Jacques Bourguignon, que significa João Ninguém, é uma expressão em francês, e a mais importante delas vai acontecer em 1358. Já na Inglaterra, a gente vai ter a revolta de Wat Tyler em 1381. Aqui eu trouxe essa imagem para vocês, que é uma representação dessa crise do século XIV, né? Essa ideia de devastação, de tragédia, realmente, é um quadro chamado O Triunfo da Morte. Então, a gente pode assistir todas essas questões abordadas aqui nessa pintura. A questão da guerra, da peste, da fome, todas essas tragédias que acometeram o continente europeu durante esse século XIV. Então, vamos lá. A gente tinha comentado que seria extremamente vantajoso, tanto para a burguesia em ascensão, como para esses reis, a questão da centralização política. Então, a formação dessas monarquias nacionais, ela nada mais é do que esse processo de concentração do poder político na mão dos reis. Né? Porque a gente entende que os reis, eles não tinham deixado de existir na Alta Idade Média e tudo, mas dentro do sistema feudal, o rei não era uma figura que concentrava poder. Né? Então, que fatores que potencializaram essa formação das monarquias nacionais? A gente vai ver que a crise do sistema feudal, ou seja, todos aqueles problemas, todas aquelas questões que a gente assistiu durante essa crise do século XIV, durante o restante da Baixa Idade Média, vão ser potencializadores para essa formação dessas monarquias nacionais. O desenvolvimento do capitalismo com o renascimento comercial e urbano e a ascensão dessa classe burguesa, né, formada por comerciantes, bancários, artesãos, e a aliança entre o rei e a burguesia, que vai ser um evento que vai se repetir na formação de diversas dessas monarquias nacionais. Então, vamos falar um pouquinho sobre a monarquia francesa, voltando um pouco no tempo. Então, a gente vai assistir o fim da dinastia carolíngia, a dinastia dos descendentes de Carlos Magno, e vai assistir a ascensão da dinastia capetingia, na figura de Hugo Capeto, em 987. Ele vai retomar o processo de centralização política após a dinastia carolíngia, que foi quando a gente assistiu aquela questão da descentralização política, após a queda dos descendentes de Carlos Magno, né? Então, algumas das principais figuras responsáveis por esse processo de centralização política. A gente vai ter Filipe Augusto, ou Filipe II, que vai ser responsável por um processo de expansão territorial dentro da França. Ele vai iniciar uma cobrança de impostos e ele vai formar um exército nacional. Essa questão da formação do exército nacional, ela vai ser uma entidade muito importante para diminuição, influência da nobreza feudal, né? Então, a gente vai ver que essa questão do exército vai fazer com que a força do rei se faça mostrar. E é através do uso desse exército que ele vai subjugar essa nobreza. Então, a gente vai assistir uma redução do poder da nobreza feudal. Além disso, ele vai vender várias cartas de franquia, que eram aquelas cartas que permitiam a independência do burgo, dos burgueses, do senhor feudal do período, né? A gente tem também Luís IX. Luís IX, ele vai dar continuidade a esse processo centralizador e ele vai instituir uma rede de tribunais reais. Esses tribunais, eles vão ser submetidos à vontade desse rei. Além disso, ele vai colocar uma moeda em circulação que vai valer para a França inteira. Posteriormente, ele vai ser canonizado como São Luís, ele vai ser considerado um santo, isso por conta da sua participação em 2 das cruzadas. A gente tem Filipe IV, o Belo, né, que a gente tinha até abordado antes,
que ele vai já pegar nas suas mãos um Estado mais centralizado, que já vai ter passado por alguns processos, e o grande objetivo dele era legitimizar, ou seja, legalizar, tornar mais válido a existência desse Estado centralizado. Então, ele vai ser o criador da Assembleia dos Estados Gerais. Não sei se vocês lembram lá da Revolução Francesa, da Assembleia dos Estados Gerais, né? Aqui seria o embrião daquela Assembleia. Então, nessa Assembleia dos Estados Gerais, a gente vai ter uma soberania real. Então, o rei vai ser a figura máxima dentro dessa Assembleia. E a gente vai ter representantes do clero, nobreza e comerciantes, mas sem a participação ainda da camada popular. Lá na Revolução Francesa já existe uma parcela da população que participa, uma parcela popular que participa dessa Assembleia Geral, apesar de ter uma importância reduzida dentro da Assembleia. Então, essa Assembleia ela vai ser convocada apenas de acordo com a vontade do rei. Então, a gente já assiste um caráter bem mais centralizador, né, do poder na mão da figura do rei. Além disso, ele vai começar a taxar os bens da igreja, ou seja, vai tentar diminuir a importância da igreja, a influência da igreja. E ele também vai ser o responsável pelo chamado cativeiro de Avignon. O que foi isso, né? Então, Filipe IV ele vai começar a interferir na Igreja Católica, inclusive interferindo na nomeação do Papa. Ele vai impor um nome francês, que vai ser Clemente V como o novo Papa. Então, por 70 anos, a gente vai assistir uma submissão da Igreja à autoridade do rei francês. Inclusive, ele vai transferir a sede da igreja de Roma para Avignon, de forma temporária. E isso se deu no mesmo período em que a gente teve a cisma do Oriente, a divisão da Igreja Católica. Então, foi um período de enfraquecimento da Igreja Católica. Ele também vai começar a confiscar os bens dos cavaleiros templários, né? Porque era uma instituição que estava se tornando cada vez mais poderosa dentro desse período, que acumulava muitas posses, principalmente após as cruzadas e tudo mais. E ele também vai confiscar parte das propriedades dos judeus. Tudo isso com o objetivo de acumular riquezas e tornar mais poderosa essa questão desse governo, dessa monarquia centralizada que estava se formando ali. Então, o que acontece é que a gente vai assistir depois desses eventos a Guerra dos 100 Anos, né? A gente deu um pulo no tempo, voltou um pouquinho para trás e agora, depois de Filipe o Belo, é que a gente vai assistir os eventos que vão se desenrolar na Guerra dos 100 Anos. Mas quando a gente entra na Guerra dos 100 Anos, a gente já tem essa monarquia francesa mais sedimentada, essa monarquia centralizada mais bem estruturada. Agora falando um pouquinho da monarquia inglesa, também voltando no tempo antes da Guerra dos 100 Anos, né? A gente teve algumas figuras principais dentro desse processo de centralização. A gente vai ter Guilherme, o Conquistador, que ele vai ter origem normanda e ele vai conquistar o trono inglês. Ele vai instituir um sistema administrativo com uma cobrança de impostos, com o objetivo de acumular posses, né, para essa monarquia que está ali se formando. E ele também vai ser responsável pela criação de um forte exército, tá vendo? Uma constante que se repete na formação dessas monarquias nacionais. Ele vai dividir o reino em condados, e esses condados eles vão ser fiscalizados pelos xerifes. Henrique II ele vai dar início à dinastia Plantageneta, ele vai impor uma justiça real. Além disso, ele vai impor um conjunto de leis chamadas de Common Law, que vai abranger toda a extensão do território inglês. E dentro do governo de Henrique II, a gente vai assistir uma diminuição do poder da nobreza, uma diminuição da influência dessa nobreza. A gente vai ter a figura de Ricardo, Coração de Leão, que tinha participado da Terceira Cruzada, chamada Cruzada dos Reis, né? Tá aqui ele. E ele vai falhar na conquista de Jerusalém, né? Mas ele vai conseguir o direito de peregrinação dos cristãos em direção a essa terra santa. Após Ricardo, Coração de Leão, a gente vai assistir a ascendência da figura de seu irmão, o sucessor, chamado João Sem Terra. João Sem Terra era assim chamado porque ele não era o filho que teria direito às posses, né? Porque ele não era o filho mais velho. Então ele era chamado de Sem Terra. E ele vai ser alvo de uma crescente insatisfação popular por conta de uma cobrança excessiva de impostos e uma taxação dos bens da igreja. Então ele vai ser fortemente criticado dentro do seu período. Inclusive, vai existir a imposição da Magna Carta pela nobreza. Então, o que vai acontecer? João Sem Terra ele vai ser obrigado a assinar esse documento em 1215, que vai ser uma imposição da nobreza, e ele vai ser submetido à vontade de um grande conselho. Então, para taxar novos impostos e para propor alguma alteração em alguma lei, ele precisava da aprovação desse grande conselho. E esse grande conselho ele vai ser o quê?
ele vai ser formado pela nobreza e posteriormente por membros da burguesia. E ele vai ser uma espécie de embrião desse parlamento inglês. Então a gente vai ver que desde João Sem Terra já existia uma forma de limitação dos poderes desse monarca, né? Então a gente observa que essa é uma das razões que a monarquia inglesa vai se desenvolver de uma forma diferenciada. Além disso, agora a gente dá um salto, certo? Passando depois de João Sem Terra, a gente passa da Guerra dos 100 Anos e após a Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra vai adentrar em outra guerra, a chamada Guerra das Duas Rosas, que vai ser uma disputa pela sucessão do trono inglês. É uma disputa entre as famílias Lancaster e York. Essas duas famílias, elas vão disputar pela sucessão do trono e vai ser um motivo de fragilização da nobreza, uma fragilização do sistema feudal, porque ela vai acabar com o casamento de Henrique Tudor, que era um descendente dos Lancaster, e Elizabeth de York. Então a gente vai ver uma centralização desse poder com a união dessas duas famílias. Essa fragmentação ela vai ser reduzida, ela vai diminuir. Agora, trazendo um pouco mais para a conexão com a nossa história, né? Agora a gente vai entrar na questão da formação de Portugal. Então, ali na região da Península Ibérica, como a gente já tinha conversado, a gente assistiu à invasão dos povos árabes no século VIII. E grande parte da formação dessas monarquias nacionais, ela vai estar relacionada à Guerra de Reconquista, aquelas guerras que aconteceram durante toda a Baixa Idade Média, numa tentativa de reconquistar as regiões que tinham sido tomadas por esses invasores árabes. Então, vão ser organizados 4 reinos durante essa Guerra da Reconquista, que vão ser Leão, Navarra, Castela e Aragão. Posteriormente, Castela e Aragão vão anexar os demais reinos através do casamento entre Fernando de Aragão e Isabel de Castela, que vão ficar conhecidos como os Reis Católicos. Então a gente vai assistir a formação do Estado centralizado espanhol após a conquista de Granada, que era o último reduto árabe, ou seja, o último local de dominação árabe dentro desse território espanhol. Agora, com relação à origem de Portugal, né? De onde que veio esse reino de Portugal? Afonso VI de Leão vai doar a um nobre francês chamado Henrique de Borgonha uma série de terras, que vai depois ser conhecida como o Condado Portucalense, por sua participação nessa Guerra da Reconquista, né, nessa tentativa de retomada da Península Ibérica. Então, posteriormente, a gente vai assistir uma tentativa de independência desse condado portucalense, que estava ainda submetido a esse reino de Leão, e após uma série de disputas familiares, de tentativas, a gente vai assistir a independência desse condado portucalense. E é aí que vai surgir a primeira dinastia de Portugal, a chamada Dinastia de Borgonha. Então, Portugal vai dar depois continuidade à sua expansão territorial. A gente vai assistir uma continuidade dessa guerra contra os muçulmanos, tentando afastá-los daquela região da Península Ibérica, a região ali. E isso vai acontecer de uma forma diferenciada, porque à medida que eles iam progredindo dentro dessa expansão territorial, iam sendo doadas terras à nobreza, tudo bem, sendo que essas terras à nobreza, elas eram doadas sem o direito de hereditariedade. Ou seja, eram doados como uma forma de prestação de serviços, mas os descendentes dessa nobreza não teriam direito a essa posse da terra. Isso evitou a formação de uma nobreza com a característica de sistema feudal, ou seja, não era uma nobreza proprietária e autônoma. Então, vai ser um caráter diferenciado daquela noção que a gente tinha de feudalismo, né? Isso vai fazer com que essa hegemonia da autoridade real seja mantida. Então, a gente já observa que tem um caráter diferenciado, já centralizado mais precocemente. Além disso, dentro desse contexto de Portugal, a gente vai assistir uma crescente importância para o setor mercantil. Ele vai se fortalecer. Isso porque Portugal, dentro desse contexto de crise do século XIV, vai acabar por se tornar um entreposto comercial, ou seja, vai acabar por se tornar uma escala, uma parada dentro das rotas comerciais do Mediterrâneo. Então, com todo aquele contexto de Europa arrasada por guerras, fome, peste, tudo isso, Portugal vai acabar se tornando ponto de passagem dentro daquela importantíssima rota do Mediterrâneo, né, que está trazendo ali do Oriente aqueles conteúdos de mercadoria. A gente também vai ter a chamada Revolução de Avis. O que foi isso? A Revolução de Avis ela é extremamente importante para que a gente entenda a formação daquele processo de grandes navegações, certo? Então, vamos ter um pouquinho de atenção aqui. Então, após a morte do último rei da dinastia de Borgonha, que não vai deixar um sucessor,
a gente vai ter uma disputa por essa sucessão. Parte da nobreza vai apoiar o rei de Castela, numa tentativa de retomada de características de feudalismo. Enquanto comerciantes e partes do setor popular vão apoiar Dom João, mestre de Avis. Então, na Batalha de Aljubarrota, em 1385, a gente vai assistir a ascensão de Dom João ao trono. Ele vai vencer essa batalha e é assim que vai se consolidar a chamada dinastia de Avis. Ou seja, a dinastia de Avis, ela é sedimentada, ela é baseada, ela é formada pelo apoio desses comerciantes, dessa burguesia em ascensão. Então, vocês têm que entender que o que aconteceu foi uma aproximação dos interesses, tanto dessa monarquia como do setor mercantil. Então, a gente vê que cada vez mais dentro da sociedade, essa parte de burguesia, ela vai ter uma influência, né? Então, os comerciantes, eles tinham interesse no fortalecimento do comércio, enquanto os reis, eles tinham interesse no seu autofortalecimento, se utilizando da cobrança de impostos sobre esse comércio, que estava sendo cada vez mais crescente. Então, essa aliança é que vai potencializar e que vai permitir a expansão marítima e comercial portuguesa que a gente vai assistir no século XV, tá certo? Gente, então era isso, mais sobre Idade Média também. Eu quero que vocês estudem com muito carinho toda a Idade Média, porque é um tema muito recorrente no Enem, tá certo? É um tema de muita importância. Eu sei que essa formação das monarquias nacionais, ela é um tema mais chatinho, que a gente tem muitos nomes de muitas figuras importantes dentro desse processo de centralização política, mas eu quero que vocês entendam mais a questão da influência da burguesia nesse processo, certo? E dos interesses dessa aliança entre monarquia e desse setor mercantil em ascensão, tá bom? Eu trouxe para vocês aqui esse filme que tem no Netflix, que é chamado O Rei, que fala um pouquinho sobre essa Guerra dos 100 Anos. Ele fala sobre uma das batalhas que foi vencida pela Inglaterra dentro dessa Guerra dos 100 Anos, tá certo? Então, qualquer dúvida, vocês podem falar comigo. Até a próxima.